me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Gênesis capítulo 4, versículo 6, a gente vai ver o seguinte, versículo 5. Versículo 4 em diante. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que te iraste, e por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E aí, mais à frente, no versículo 10, a gente vai ver que Caim, ele não ouve o que o Senhor fala com ele ali, né, acerca que o pecado ele jaz à porta, ele não se atenta a isso. E acontece que, disse Deus, que fizesses a voz do sangue do teu irmão, clama desde a terra. E Caim, ele responde o seguinte, no versículo 13, então disse Caim ao Senhor: a minha maldade é maior do que possa ser perdoada. Então, esse é o momento em que Caim, ele, no versículo 25 e versículo 26, a gente vai ver um outro ponto importante. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, ela deu à luz a um filho e chamou-o de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, ao qual chamou de Enos, então começou a se invocar o nome do Senhor. Algumas coisinhas importantes, rapidamente. A gente vê a importância da educação do pai e da mãe. A gente sabe que Adão e Eva, eles pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden. Após isso, eles vão ter Caim e Abel, né, os primeiros filhos, e eles automaticamente tiveram que falar para Caim e Abel como foi antes, como foi o princípio da história, a criação, como era perfeito viver ali no paraíso, como era perfeito encontrar-se com Deus todo dia e ter aquela intimidade, aquela comunhão, coisa que hoje não era da mesma forma que antes, porque tinha algo hoje entre eles que separavam Deus do homem, que era o pecado, que foi justamente pela desobediência. Então, assim, eles tiveram que ensinar isso para os seus filhos. E a gente vê o resultado disso aqui, né? No momento em que eles oferecem a oferta. Quando a gente vai lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 4, a gente vai ver ele dizer o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé. Então, assim, foi ensinado para eles, porque se Abel sabia, Caim também sabia. Mas a questão é, nem todo ensinamento a gente dá ouvido. Então, assim, Abel ouviu e aprendeu e praticou. E Romanos 10, 17 vai dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu me dedico aos ensinamentos de Deus, eu vou aprender sobre ele. E eu vou entender quem é ele e quem sou eu. Certo? Então, a gente percebe, né? E a gente vê a importância do ensinamento dos pais e a importância de nós, filhos, também se dar ouvidos e aprender. E aí a gente vai ver, né, mais à frente, que Caim, ele comete esse pecado, Caim, ele mata o seu irmão, Caim, ele se deixa ser dominado, como a gente vê no versículo 7, mas sobre ele deves dominar. Sobre eles deve dominar, sobre os desejos que batem à porta dos nossos corações, sobre as tentações e provações. Quando a gente vai ali em Gálatas 5, quando Paulo ele escreve ali em Gálatas 5, versículo 16, a gente vai ver o seguinte, ele dizendo: sejam guiados pelo Espírito para que vocês não estejam dominados às obras da carne. Então, assim, Deus, ele chamou a atenção para Caim. Ele fala: por que tirasse? Por que caiu o teu semblante? O pecado, ele jaz à porta. Então, assim, vigia. Mas ele não se atenta a isso e ele comete o pecado. E aí, quão difícil deve ter sido para Eva também ver o seu filho errando, quase da mesma forma que ela errou, sendo dominado pelas suas vontades, pelos seus enganos. Assim como ela foi, ao pensar que ao comer do fruto teria mais sabedoria ou teria mais conhecimento. E o que é que acontece quando a gente vai ali para Ezequiel? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e 5 vai dizer o seguinte: eis
Na verdade, no versículo 3, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. O provérbio vai dizer anterior, tá? Mas no versículo 4 ele vai dizer o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Então, assim, a gente percebe a importância da educação dos pais na vida de seus filhos. Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar para que mais tarde ele não se desvie. E ainda assim, se ele vier a se desviar, você vai ter consciência que a culpa não foi sua, a responsabilidade não foi sua. Se você, pai, mãe, que se diz ser cristão, tem cumprido o seu papel. Caso contrário, aí é com você e Deus. Mas é o que a palavra nos diz. Então, assim, a culpa não vai ser, eu pequei por causa do meu pai ou da minha mãe. Não. A culpa, o pecado, a alma que pecar, essa morrerá. E a morte em que esse texto se refere não é uma morte física, e sim a morte espiritual. Então, que a gente possa estar aprendendo com esses versículos, com essa história. E a palavra de Deus, ela sempre tem a nos ensinar. Ela sempre tem a nos ensinar a pai, a filhos, enfim. Todos nós somos pecadores, hoje justificados por meio do sangue de Cristo ali na cruz. Mas que nós não venhamos esquecer da nossa natureza. E como fala em Gálatas 5,16, hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo de santificação. Mas que nós possamos estar vigilantes, porque o pecado ele está todo o tempo batendo na porta. Ele está todo o tempo. E para que nós possamos vencer o pecado, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida. E a fé, ela vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Que esse seja o meu desejo, que esse seja o teu desejo. Conhecer mais de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a verdade. Que Deus ele abençoe a tua vida e que Deus ele esteja te despertando para esse novo tempo, para santificar-se. Pois sem santificação ninguém verá Deus. Nem você, nem muito menos eu. Então, que a cada dia a gente possa estar sendo despertado por isso. Que Deus te abençoe. Fica na paz.